Gleisi Hoffmann, presidente do PT, continua indo na contramão do que a maioria do brasileiro quer e continua tentando emplacar uma narrativa que tá todo mundo vendo que não tá acontecendo. Antes de falar desse post dela aqui, eu queria mostrar isso daqui que ela compartilhou, dando a entender que o que aconteceu com o Trump foi tudo uma farsa, que aquele momento ali que ele abaixou, ele colocou algum ketchup ali, ó, como mostra nessa imagem ilustrada, e tudo aquilo ali não passou de uma fakeada 2.0, que é o que a esquerda tá acreditando aí. Mas voltando pro post, olha só o que ela tá falando ali a respeito daqueles memes de taxade que estão fazendo pro Haddad. Os ataques mentirosos da rede bolsonarista ao ministro Haddad. Que ataques mentirosos? Agora ela tá querendo insinuar que eles não estão querendo arrecadar cada vez mais o tempo todo? Isso daí é uma mentira para ela, uma fake news? Os memes foram criados justamente para isso, porque ele só fala em taxar, então ele é o taxade. Aonde que tá a mentira nisso daí? Olha como ela delira aqui, ó. Ela tá falando que isso daí é mais uma prova de que a economia do país vai melhorando. Aonde que tá melhorando se tá todo um monte de milionários saindo do país aí? Essa matéria do IGN Brasil mostra isso, ó, que o Brasil teve 800 milionários que saíram daqui, que fizeram a migração para outro país. E vocês podem reparar aí que a maioria dos países que está acontecendo isso são todos países aí que de alguma forma ali tá atacando as pessoas ricas como se elas fossem as culpadas por existir pessoas pobres e não o governo que tá aí atrapalhando o pessoal que trabalha o tempo todo, taxando ele cada vez mais e taxando o pobre também. Pega essa matéria, dá uma lida nela para vocês entenderem o porquê que é importante ter milionários no país. Quanto mais milionários tiver no país, melhor é a vida do pobre, não existe outra coisa disso. Aonde tem mais pessoas pobres, o país é mais pobre. Precisa de milionários aqui. Agora, o que o governo Lula tá fazendo o tempo todo é expulsando milionários daqui e toda hora atacando eles aí, falando que são eles o culpado pelo pobre tá ficando mais pobre. O culpado é o governo. Então não, ela que tá mentindo aqui falando que a economia tá melhorando e não tá melhorando coisa nenhuma não. O risco Brasil tá altíssimo e a maioria dos investidores aí que são inteligentes tá tirando o dinheiro daqui e migrando pro dólar justamente por conta do risco Brasil. Aí ela tá dizendo ali que isso deixa a oposição apavorada, é o contrário, isso daí deixa a gente até otimista porque tá todo mundo vendo a cagada que vocês estão fazendo e tá todo mundo vendo a passação de pano que vocês estão fazendo para vocês aí, inclusive a mídia passando pano para vocês, mas como isso daí fica evidente que quem tá fazendo caca são vocês, então a gente fica bem tranquilo aqui porque tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. E esse tipo de coisa que você fala aqui não faz sentido nenhum. Como lembrou o vice Alckmin, a carga tributária tá caindo. Olha só o que ela tá falando aqui, pessoal. Você vê o tempo todo que você tá sendo taxado aí, voltou os impostos da gasolina, voltou o DPVAT, taxaram as suas compras acima de $50, colocaram mais imposto lá, mais do que já era, e ainda abaixo de $50, cara, eles falam tanto que ajuda o pobre aí, coisa e tal, mas foram lá e taxaram pessoas que compram abaixo de $50 também. Se você comprar um produto aí de $5, você vai pagar imposto ali sobre isso também. É um absurdo completo isso. Vai lá no Shopee, na Shein, faz um teste lá comprando um produto estrangeiro e aí vocês vão ver que vai vir detalhado o imposto lá. Vocês vão estar pagando praticamente o dobro que vocês estão comprando. E aí ela vem na cara de pau falar que a carga tributária tá caindo, tá todo mundo tendo uma vida melhor. Cara, que mundo essa pessoa tá vivendo, mano? De duas uma. Ou ela se convence da própria mentira, ou então eles querem te convencer de que a gente tá errado mesmo de tá vendo as coisas certas e que eles, com a mentira deles, de tanto dizer que essas mentiras aqui são verdades, que uma hora para eles isso daqui se tornaria verdade. Mas não vai se tornar verdade não, pode ficar tranquilo. Sempre vai ter alguém para desmentir esses absurdos aqui. E é só você ir na prática fazer o teste lá no seu Shopee, Shein, que vocês vão ver. E aí ela conclui aqui dizendo que a arrecadação cresce por dois motivos, que um deles é o cálculo lá da fazenda que está distorcido e o outro é o aquecimento constante ali da atividade econômica. A atividade econômica, mesmo se o país estiver ruim,
eles sempre vão tentar dar um jeito de continuar ali produzindo cada vez mais. Isso eu até concordo em partes aí. Mas o que vocês estão vendo na prática é que o governo Lula não existe a palavra de redução de impostos. Para ele tem que arrecadar cada vez mais, para ele fazer as gastanças dele e ajudar os amiguinhos, nem que isso seja deixar a vida do pobre cada vez pior, porque é isso que eles estão fazendo. Quando eles voltam com os impostos que eles voltaram, quando eles taxam os mais pobres em comprinhas abaixo de $50, e principalmente quando eles fazem essa divisão da população, falando que o rico que prejudica o pobre, que o patrão é malvadão e coitadinho do empregado. O governo Lula ele faz o tempo todo isso. Não entendem de economia e querem abaixar a taxa de juros na marra. E se a gente for ficar falando aqui dos erros do Lula, a gente fica o dia inteiro falando aqui em relação a xingar o agro, a colocar taxa de exportação para favorecer a indústria nacional, todas essas besteiras aí que eles acham que está fazendo um bem para o Brasil e na verdade eles estão prejudicando a vida de todo mundo, principalmente do mais pobre. Então, olha só o jeito que ela conclui aqui, ó. Siga firme nesse rumo, Haddad. Vamos continuar surpreendendo. Não, vocês não estão surpreendendo ninguém. Tá? Inclusive os esquerdistas aí tá pé da vida com vocês. Com boas notícias pro povo. Quais boas notícias? Essa gente que torce contra o Brasil, ó, ela tá falando da oposição. E não, é justamente o contrário, a gente torce pro bem do Brasil. Só que a verdade dói, o pessoal gosta de ouvir palavra bonita. E essas palavras bonitas aí que são de encantadores de serpentes que vocês dizem, realmente enganam o pessoal que não entende muito sobre economia, mas é o contrário isso aqui que ela tá dizendo. Quem parece que tá jogando contra o Brasil é o Lula, falando que se der errado ali, mesmo que dê errado, vai dar certo. Eu falo para a Haddad, você de vez em quando, Haddad, você fica tranquilo, porque se tudo der errado, vai dar certo. Isso não é economia nada, que eu acredito em outras coisas. Que negócio é esse que mesmo que dê errado vai dar certo? Só na cabeça de esquerdista mesmo, que tem a pecinha quebrada aí. O problema desse pessoal é que eles ignoram as críticas do outro lado, como se só eles soubessem o que é a verdade das coisas. Para ela, a esquerda sabe de tudo, a esquerda tá numa bolha ali que eles são os mestres ali da economia, de tudo, e eles vão colocar o Brasil no trilho. E a extrema-direita, como eles falam, não sabe de nada, compara o pessoal com o carinha lá de bigode, é o mal do mundo e tá jogando contra a nação. E é só prestar atenção no que eles estão falando no discurso e o que eles estão fazendo de fato. No discurso sempre vai estar bonito, mas no fato ele tá taxando o pobre cada vez mais, deixando a vida dele pior, desvalorizando a moeda, imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã e levando o Brasil pro buraco por cada vez mais ficar nesse joguinho de mentiras aí, tentando enganar a população jogando um contra o outro. Então o que eu vejo é que a Glaze tá falando apenas para a militância dela, para o pessoal que ainda escuta o que ela tem a dizer. A esquerda ela vem perdendo espaço no mundo todo porque o que eles sabem fazer é só falar bonito. Na ação, o socialismo é um desastre que acaba com qualquer país aí. É só vocês pegar todos os casos aí aonde entrou o socialismo acabou com o país. Não vai ser diferente aqui no Brasil se eles continuarem com essas ideinhas de sócio aí. E aí, como o pessoal que escuta a Glaze são pessoas ali que não vão a fundo nas informações, acabam sendo pessoas vulneráveis aí a acreditar nesses tipos de mentiras aí. Mas felizmente com a tecnologia cada vez mais aí o pessoal vai trazer informação pra galera e a gente vai conseguindo desmentir essas baboseiras que eles estão dizendo aí e quem sabe lá na frente o Brasil comece a crescer de fato da forma correta e não da forma superficial que gera dinheiro do nada para resolver o problema agora e endivida os seus filhos e netos aí para as próximas gerações. Então se gostou do conteúdo, deixa o seu like aí, deixa um comentário do que vocês acham desse post da Glaze e se inscreva aí no canal para receber mais informações como essa. Valeu, pessoal!